Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para nossa reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 11, onde está escrito assim: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Aqui nós temos para hoje, na reflexão, uma advertência da parte de Deus, através do apóstolo Paulo, que deixou registrado, inicialmente foi dirigido à igreja de Éfeso, mas a palavra de Deus não fica presa somente àquele povo, àquela época e àquela cidade. A palavra de Deus, ela é de caráter universal. Ela é para todos e em todos os tempos. E em todos os lugares também. E a recomendação é: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Nós observamos que outrora a palavra de Deus diz que nós éramos trevas, vivíamos nas trevas, estávamos na escuridão das trevas por conta do pecado. O pecado tirou o brilho, tirou a luz, tirou a alegria, tirou a paz. O pecado tirou tudo quanto o ser humano precisa para viver de maneira satisfeita, alegre e agradecido diante de Deus. Espiritualmente, ele morreu. E ao morrer, está em trevas, escuridão. E a palavra de Deus diz que quem gosta das trevas é somente quem age com a maldade no coração, com a violência. São aqueles que procuram esconder-se para que ninguém descubra as suas obras, que são infrutuosas. São obras que trazem prejuízos. E a palavra de Deus afirma que noutro tempo nós também éramos trevas. Nós fazíamos parte do mesmo conjunto. Não tinha diferença nenhuma entre nós e os que hoje ainda permanecem nas trevas. Então era tudo uma coisa só. Até o momento em que veio a luz de Deus, que é o Senhor Jesus, e então ele veio para iluminar aqueles que estavam nas trevas, na região e sombra da morte. A palavra de Deus afirma no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 4, o versículo de número 16 diz assim: O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quando Jesus veio, ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós só permanecíamos nas trevas até o momento de Jesus manifestar-se e revelar-se como a luz verdadeira que veio a este mundo, conforme João registra no Evangelho de Jesus, no livro de João, no capítulo 1, e vamos observar os versículos que nos vão dar esse testemunho, esta afirmativa do que Jesus falou. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Quer dizer, João veio testemunhar da luz, para que todos crescem por ele. Por quem? Por meio da luz. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo, referindo-se a Jesus Cristo. Então Jesus veio porque o povo estava habitando em regiões
e sombra da morte e trevas. Porém, Jesus veio para manifestar a luz. E nós encontramos que quem pratica o erro não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. O mesmo apóstolo João, no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 3, ele deixa isso bem claro. Nos versículos 19, diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quer dizer, Jesus, como a luz, veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, observe aqui, Jesus veio como a luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, todos aqueles que foram levados a Jesus deixaram de viver nas trevas e em Jesus passaram a viver na luz. Jesus disse, eu repito, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós, então, passamos a ser chamados filhos da luz. Então, como está aqui em Efésios, no capítulo 5, o versículo 8, diz assim: porque noutro tempo, éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, o nosso posicionamento, a nossa condição de vida agora, em Cristo Jesus, é de filhos da luz. E como filhos da luz, gerados por Jesus, nós agora temos que andar como filhos da luz. Nós não podemos dizer que somos luz no Senhor se andamos como filhos das trevas. Não. As trevas já ficaram para trás. Nós outrora éramos filhos da desobediência, éramos filhos da ira, éramos filhos das trevas. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Então isto foi o que Deus fez por nós. Nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Hoje nós estamos na luz, que é em Jesus. E qual deve ser o nosso procedimento? Então nós agora temos um novo procedimento, um novo Senhor a quem seguir e servir, um novo caminho que foi colocado para andarmos por ele, novos objetivos que foram colocados em nós, e o nosso espírito que estava morto reviveu. Então o Espírito de Deus agora habita no nosso espírito e nós temos a iluminação da palavra de Deus, porque está escrito lá no Salmo 119 e o verso, deixa-me recordar aqui, qual é o verso 130, que diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. O salmista disse, no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Bem, se agora nós somos filhos da luz, nós temos a luz para os pés e a luz para o caminho. E vivemos na luz de Deus, como filhos da luz e filhos do dia. Mas o que referimos esta oportunidade é que não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Nós estávamos nas trevas, agora não estamos mais nas trevas, estamos na luz. Então, é nosso dever agora romper com as práticas que são inerentes das trevas. E que os filhos das trevas, por não terem vindo ainda
à luz de Jesus, eles continuam nas trevas e as suas obras continuam sendo obras de trevas e, portanto, infrutuosas. Ou seja, o fruto que as trevas produz não é um fruto bom, não é um fruto positivo. São frutos negativos por causa de uma vida de pecado. Então diz que nós agora, uma vez que estamos em Cristo e que somos filhos da luz, não devemos mais nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Mas antes devemos fazer o quê? Devemos denunciá-las, devemos condená-las, devemos protestar contra o mal, porque o mal é uma das obras das trevas. E através do mal vem tantas outras obras que nós precisamos estar atento e não nos deixar seduzirmos por elas. Então, estas obras das trevas, elas manifestam-se de várias maneiras. Nós vamos observar em vários pontos aqui que nós precisamos observar o que diz a palavra de Deus. Bem, em 1 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 9 e o versículo 11, está escrito assim. Capítulo 5, versículo 9 e versículo 11. O versículo 9 diz assim: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Então, prostituição é obra das trevas. E nós não devemos e não podemos nos associar e nem comunicar com a prostituição. A palavra de Deus diz que quem prostitui-se peca contra o seu próprio corpo. O versículo 11. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, observe agora, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Então, o que é que a palavra de Deus traz para nós? Bem, se nós fôssemos romper com as pessoas, nós deveríamos ser tirados deste mundo, porque agora estamos em Cristo. As pessoas que vivem nas trevas, eles continuam no seu procedimento. Seu comportamento é aliado com as trevas que têm lhe cegado os olhos. Diz a palavra que o Deus deste século cegou os entendimentos para que não resplandeça neles a luz da glória do Evangelho de Cristo. Mas aqueles que foram iluminados e vieram a Cristo, tornaram-se nossos irmãos, eles agora têm o dever de andar na luz, como filhos da luz, porque não pertencem mais às trevas. Mas quando um destes nossos irmãos, que se dizem irmãos, que se dizem andar na luz, mas estão na prática destas situações, a palavra de Deus recomenda não nos comunicar com eles, não associar com eles, pelo contrário, condenar, não eles, mas a prática que eles estão fazendo, o comportamento que eles estão tendo. Isto sim, nós temos apoio na palavra de Deus para protestar, para denunciar, para trazer à luz estas obras infrutuosas e assinalar que nós, como luz no Senhor, não devemos e não podemos ter parte com as obras das trevas. Olha aqui, aquele que, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão. Ah, eu também sou irmão, eu também sou filho de Deus, eu sou filho da luz. Muito bem, mas qual é o seu comportamento? Você é devasso? Está imerso na devassidão? É avarento? É idólatra? É maldizente? É beberrão?
é roubador? Então diz, não saudeis, nem com o tal comais. Então precisamos aqui estarmos longe desta prática. E no versículo 9 li, os que se prostituem, os que são infiéis no casamento, e arruma outro parceiro, outra parceira, e vive a vida comum como se fossem casados, dizendo-se irmão. Eles estão praticando as obras infrutuosas das trevas. E a palavra de Deus recomenda a mim e a você que nós não nos comuniquemos com estas obras infrutuosas das trevas. Mas antes devemos condená-las. Elas não devem receber o nosso apoio. Cada um faz o que quer. Sim, cada um faz o que quer. Mas eu não posso ser conivente com as pessoas simplesmente porque se dizem irmãos, praticar o que praticam em desacordo com a palavra de Deus. Eu preciso denunciar o pecado. Eu preciso dizer que ele não condiz com quem faz firme e pública a profissão de fé de servir a Jesus e ser fiel a ele. Isso não está de acordo com o propósito de Deus. Quantas pessoas têm largado famílias, têm se juntado a outras pessoas e parece que nada aconteceu, mas diante de Deus estão reprovados, porque estão na prática de obras infrutuosas das trevas. É como a porca lavada que voltou ao espojadouro. Uma vez que foi liberto do mundo, das trevas, do pecado, veio a Cristo e agora volta à prática dos pecados anteriormente, está voltando ao próprio vômito. E, portanto, reprovados, manchados e corrompidos diante do Senhor. E aqui está escrito também os que se prostituem, os devassos, os avarentos, os idólatras, os maldizentes, os beberrão e os roubadores. E a palavra de Deus afirma, com o tal nem ainda comais. Não é o ímpio, não é o incrédulo, é aquele que se diz irmãos e está agindo conforme vivia anteriormente a fé. Negou a fé, se tornou pior do que o infiel, porque está dando um mau testemunho à comunidade da fé. Então diz aqui, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 14, onde está escrito assim, 2 Coríntios 6 e 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Então veja, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Então são coisas que elas não estão de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Então nós precisamos não comunicar com estas obras, mas devemos reprovar. Isso nós devemos fazer em alto e bom som, com o apoio, a autoridade do que nos traz a palavra de Deus. Isto é errado no meio dos irmãos, dos que participam da fé em Cristo Jesus. Romanos, no capítulo 16 e o versículo 17, está escrito assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Então, estas pessoas que estão nesta prática, que voltaram a praticar as obras infrutuosas das trevas, eles estão promovendo dissensões, estão promovendo escândalo contra a doutrina
que nos foi ensinada à luz da palavra de Deus, a doutrina fiel e verdadeira, o ensino à luz do que as Escrituras estabelecem para nós. E quem peca contra a doutrina está prevaricando contra o Senhor, está colocando-se na condição de um estranho, conforme diz a palavra de Deus na segunda epístola do apóstolo João, o verso de número 9, onde diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Então, observe bem, quem prevarica contra a doutrina não tem a Deus. Quem volta à prática das obras infrutuosas das trevas está prevaricando contra a doutrina. Em 1 Tessalonicenses, o capítulo 3 e o versículo 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 6, está assim: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então, apartar-se daqueles que andam desordenadamente, aqueles que se dispõem a não obedecer à palavra de Deus e viver e andar como filhos da luz. Portanto, nós temos que nos desviar deste tipo. Observe as coisas que Paulo deixou escrito que aconteceria nos últimos tempos e analisemos os nossos dias a ver se estas coisas realmente estão acontecendo. Paulo, quando escreveu aqui, ele não falou do que acontece no mundo. No mundo, nós sabemos que isto é a prática normal do mundo e de quem ainda não teve a iluminação de Cristo. Mas quem uma vez foi salvo, liberto, transformado, saiu das trevas, veio para a luz e volta a estas práticas, ele está tendo comunicação com as trevas, está colocando em risco a sua vida, está dando mau testemunho à comunidade da fé e corre o risco de enfrentar um juízo severo da parte de Deus. Porque quem causa escândalo, melhor lhe fora colocar uma pedra ao pescoço e lançar-se ao fundo do mar, do que fazer os pequeninos de Deus decaírem da fé por uma conduta e um procedimento reprovável diante de Deus. Observe o que Paulo deixou registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Veja o conselho de Paulo. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esta é a recomendação. Afasta-te, porque estas situações estão acontecendo no meio daqueles que se dizem irmãos. Mas o conselho da palavra de Deus é: destes, afasta-te. Quando vamos a Atos, no capítulo 15, e o versículo 24, está escrito assim: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Então veja o procedimento ruim com aqueles que andam se comunicando com as obras das trevas e no meio do povo de Deus
dão aparência de piedade, mas o coração está em verdadeiro fel de amargura, porque eles estão na prática constante do pecado, que é desagradável diante de Deus. Portanto, a exortação para mim, para você, é: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Nós vemos que lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versículos que observamos, dos versículos 18 a 32, fala sobre várias coisas que aconteceram no seio da humanidade. E, portanto, finalizando, diz que os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas consentem aos que as fazem. Ou seja, se, à luz do texto que li, houver esta prática, ela precisa ser condenada, ela precisa ser denunciada, ela precisa ser reprovada de maneira pública e mostrar aos fiéis o que é que diz a palavra de Deus, para que não se deixe levar por esse turbilhão de obras infrutuosas das trevas e voltem a praticar a mesma coisa. Fulano pratica, fulano faz assim, Bertrano faz assim, então eu também posso fazer. Mas fulano, Bertrano e Cicrano não vai na vinda de Cristo, porque ele voltou à prática das obras das trevas. Ele colocou Cristo em vitupério novamente. O crucificaram de novo. Então aqui nós encontramos isto. Observe o que diz Apocalipse no capítulo 22 e o versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Mas olhe a continuação. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Porque estes que se comunicam com as obras infrutuosas das trevas, eles vão produzir o que está aqui em Gálatas, no capítulo 5, os versículos 19 a 21. E o que é que diz esse texto? Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a propósito, vem esta palavra: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Antigamente nós éramos chamados de protestante, por protestar, por denunciar o mal, o pecado. Hoje parece que as coisas estão acobertadas, ninguém mais quer falar neste ponto, deixa cada um viver como quer. Não, cada um viva como quer, mas viva sabendo que está em reprovação diante de Deus, porque a Escritura diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Uma vez que, noutro tempo, nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor, nós temos e devemos andar como filhos da luz. Por que é que eu vou dizer que eu estou na luz, que eu estou em Cristo, que eu estou salvo, se eu estou me comunicando com as obras infrutuosas das trevas, com toda sorte de pecado e de iniquidade, a coisa correndo solta? Não, não e não. Deus não aceita a imundície. Por isso que Jesus morreu, para santificar e purificar a mim, a você, a cada um de nós, que fôssemos justificados e declarados como santos diante do Senhor, e que a nossa vida, o nosso corpo,
seja oferecido a Deus como sacrifício puro, santo e agradável, vivo, santo e agradável a Deus. E que nós possamos, ao viver na luz e como filho da luz, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Nós não estamos na terra para passar tempo. Não estamos na terra para viver de engano. Não. Ou somos do Senhor, ou somos do maligno. Como é que eu posso dizer que eu sou do Senhor se o meu comportamento é de quem serve ao maligno? Não podemos. Não tem comunhão. Não pode ter julgo desigual. Se eu sou filho da luz, eu tenho que andar na luz e não me comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas condená-la. Eu não posso condenar as pessoas, mas a prática, o comportamento contrário à palavra de Deus, isso eu posso dizer. A palavra de Deus me dá base e autoridade para isso. E isto digo, não digo dos que estão no mundo, fora de Cristo. Estou dizendo daqueles que estão no meio da comunidade da fé, vivendo como filhos das trevas. Estes precisam ser repreendidos e denunciados na prática do que estão fazendo e vivendo no meio do povo de Deus, levando muitos a perderem a fé e a desanimarem-se por um comportamento indigno diante do Senhor. Deus abençoe, irmã Doraci. Então, observamos, não comuniqueis, não tenha parte, não aprove, não consinta. Você quer fazer, é você que está fazendo, mas saiba que da minha parte eu não aceito, eu reprovo este comportamento, eu não estou de acordo. Esse tem que ser o nosso procedimento. Nós temos que voltar a sermos protestantes de verdade. Mas protestar contra o mal, contra o pecado, contra o mundo, contra as obras das trevas, é este o sentido que devemos voltar a praticar, porque as coisas estão tão misturadas, há uma mornidão tão grande no meio do povo, que ninguém mais acha que o que está fazendo está ferindo a santidade de Deus. Temos que ter cuidado com isso. Deus não se deixa escarnecer. E a prática de alguém que diz que está na luz e fazendo obras das trevas, ele está escarnecendo e zombando de Deus. E a palavra diz, Deus não se deixa escarnecer. Então precisamos estar atento. É uma exortação, é uma advertência. As coisas estão indo à bancarrota. Nós precisamos falar. Nós precisamos viver a diferença. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Eu e você somos convocados a viver o que a palavra de Deus determina para nós. E não nos misturar com este, com aquele ou com aquelas práticas que a palavra de Deus não me dá aval de praticá-las. Ela me reprova. Então eu devo fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Espero que você também entre por este caminho e faça isto. Se porventura você tem vivido até hoje como filho da luz, mas no comportamento, praticando e comunicando-se com as obras infrutuosas das trevas, arrependa-te hoje. Arrependa-te hoje. Arrependa-te hoje, antes que seja tarde. É uma advertência. É Deus falando ao teu coração, porque o tempo está terminando. Não perca a oportunidade de estar reunido na glória com o Senhor. Portanto, volte a praticar as primeiras obras. Volte a andar como filhos da luz e no caminho da luz. Abandone as trevas com os seus feitos. Elas não têm nada que possa nos garantir alguma coisa. Pelo contrário, vão roubar a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa alegria e, por fim, a salvação. Tenhamos cuidado e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Que isto seja o lema da nossa vida. Querendo Deus, amanhã
retornaremos.